Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre notação científica. Vamos falar sobre as operações. Vamos começar pela adição, tá? No exemplo, 1,2 vezes 10 elevado a 13 mais 2 vezes 10 elevado a 15. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que, tanto na potenciação quanto na notação científica, não existe a possibilidade de fazermos qualquer cálculo de adição, de soma, se os expoentes estiverem desiguais, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar os dois expoentes da base 10 no mesmo valor, tudo bem? Então, eu coloquei ali, ó, 0,012 vezes 10 elevado a 15. Por que elevado a 15? Eu não precisei andar para a esquerda, duas casas decimais. Por quê? Porque se eu ando duas casas à esquerda, eu preciso somar, lembra? Então, eu somei mais 2 com 13, que vai dar 15, tá? Então, sempre que eu andar para a esquerda, a vírgula, eu somo. E aí eu penso só em quem? Na mantissa. Por que eu penso só na mantissa agora? Porque eu tenho as duas bases 10 iguais. As duas estão elevadas a 15. Então, como elas estão iguais, aí eu posso sim olhar para a mantissa e somar 0,012 mais 2 é igual a 2,012 vezes 10 elevado a 15. Tudo bem? Ou, se por um acaso, professora, eu quero transformar tudo em 13, né? O expoente eu quero pôr para 13. Tudo bem, não tem problema. Só que aí o que você tem que pensar? Que se era 15 e eu quero transformar em 13, eu tenho que subtrair dois números, né? Então, se eu vou subtrair, significa que a vírgula precisa andar duas casas para a direita. Então, se era o número 2, esse 2 vai virar 20 e depois vai virar 200, tudo bem? E aí o expoente, que era 15, eu subtraio 2 e eu fico com 13. E aí eu tenho um exemplo aí, 1,2 vezes 10 a 13 e 200 vezes 10 elevado a 13. Se eu tenho as bases e os expoentes iguais, eu só somo as mantissas, tá? Dá 201,2 vezes 10 elevado a 13. Posso deixar assim? Não, porque lembra que eu falei que toda mantissa tem que ser unidade e decimais? Então, o que eu preciso fazer com essa vírgula? Andar duas casas para a esquerda. Para quê? Para ficar unidade. Se eu ando duas casas para a esquerda, eu tenho que somar 2 no expoente. Então, 13 mais 2 vai virar 15 e a minha mantissa fica a unidade 2,012, que é a mesma resposta da anterior, certo? Então, não importa se você quer aumentar o seu expoente para igualar ou se você quer subtrair o expoente para igualar. O importante é que no final fique a mantissa certa, unidade, decimais e a potência das bases iguais, ok? Subtração. A subtração é a mesma ideia da adição, não muda em nada, tá? Eu tenho lá 1,2 vezes 10 elevado a 13 menos 2 vezes 10 elevado a 15. Preciso igualar o expoente, da mesma forma que a adição, tudo bem? Como é o mesmo exemplo, o mesmo valor, fiz a mesma coisa, igualei o 13 ao 15, tudo bem? Então, ficou as duas notações científicas de base 10, expoente 15, e aí eu só subtraí. 0,012 menos 2 vai virar menos 1,988. Porém, mantissa é sempre positiva. Nós vamos sempre trabalhar em módulo. Por quê? Porque geralmente é potenciação, logaritmo, é sempre em módulo, nós não vamos ter números negativos. E se estivermos falando de medidas também, não existe medida negativa. Então, por isso que nós vamos ter um valor positivo de 1,988 milésimo vezes 10 elevado à 15ª potência, ok? Multiplicação. Calma
que não vai ser um bicho de 7 cabeças como é adição e subtração, por incrível que pareça. Vamos pegar os mesmos números e vamos multiplicá-lo. Eu coloquei um pontinho, porque esse pontinho vocês sabem que representa a multiplicação, tá? E para não confundir com a multiplicação da mantissa com a base, tudo bem? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pensar que não vamos precisar fazer nada. Não vamos precisar igualar a potência. Olha que beleza, não precisa. O que nós vamos fazer? Multiplicar mantissa com mantissa e os expoentes eu só somo. Olha que simples. Então, eu vou ter 1,2 vezes 2, que é as mantissa, dando 2,4. E os expoentes, como a base é 10, né? A base é igual, o expoente eu só somo. 13 mais 15, 28. E esse é meu resultado. Tudo bem? Divisão. Também é simples, por incrível que pareça. Mesmos números, tá? 1,2 vezes 10 elevado a 13, dividido por 2 vezes 10 elevado a 15. Vou pensar na mantissa. Da mesma forma que eu penso na multiplicação, vou pensar na divisão. Só mudando que eu vou dividir e tem um quezinho a mais. Então, 1,2 eu vou dividir por 2, mantissa eu divido pela mantissa. E aqui, o expoente eu vou subtrair. Por que eu vou subtrair? A divisão, ela diminui o valor, certo? Então, eu vou subtrair os expoentes. Assim como na multiplicação, geralmente eu aumento um valor, eu somo os expoentes. Na divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, sempre pense nisso que não vai ter erro, tá bom? Então, 1,2 dividido por 2, se você não sabe fazer à mão, você vai para a calculadora. Mas se você precisar fazer à mão, é bom que você estude esse conteúdo, tá? Então, 1,2 dividido por 2 dá 0,6. E 13 menos 2 dá menos 15 dá menos 2, tá? Por quê? Porque 15 é maior que 13, né? Então, eu continuo devendo esse valor. E se você também não sabe essa regrinha de sinal, é bom dar uma estudada para não errar por bobagem. E aí eu fico com um sinal negativo. Posso deixar esse resultado? Nunca, jamais. Lembre-se disso. Preciso ter uma unidade que não seja zero na mantissa. Então, eu vou precisar deslocar essa vírgula para a direita. Se eu desloco para a direita, tem que ser negativo, né? É menos uma casa. Se é menos 1, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Ok? Então, esse é o resultado correto da minha divisão. Outra maneira que eu posso ter de resposta desculpa, é 0,006, tá? 3 expoente negativo, 3 valores na casa decimal, 0,06, tá? Então, num vestibular, numa prova que seja, ou você vai ver como 0,006 ou como 6 vezes 10 elevado a menos 3. Se por acaso aparecer 0,6 vezes 10 elevado a menos 2, saiba que a resposta está errada. Então, fique ligado na pegadinha para não cair nela, tá bom? Vamos a algumas propriedades básicas aqui, que existem essas propriedades na potenciação, tá? Então, se você ver o conteúdo de potenciação, elas vão estar lá, mas eu vou relembrar aqui o que vai ser mais usual na notação científica, tudo bem? Vamos supor que nessa parte da divisão, que nós fazemos a subtração dos expoentes, eu tenha que subtrair 15 menos 15. O que vai acontecer? Vai dar zero, certo? Então, eu vou ficar com uma base 10 de expoente zero. Toda vez que eu tenho zero no expoente, para qualquer número na potenciação, o resultado é 1, tá? Então, se por acaso ali o resultado fosse 0,6 vezes 10 elevado a zero, o 10 elevado a zero ia ser 1 e a resposta final ia ser 0,6. Tudo bem? E se o resultado do meu expoente der 1, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então,
sempre faça essa diferenciação. Elevou a 0, a resposta é 1. Elevou a 1, a resposta é ele mesmo. Quando eu tenho um número negativo, tá? Qual é outra maneira de representar esse número negativo no expoente? É como uma fração, tá? Então, eu ponho esse número numa fração e o número da base, ele vira o denominador da fração, o número que vem embaixo, tá? Então, 10 elevado a menos 1, 1 sobre 10. Ah, mas se fosse 10 elevado a menos 2, então ia ter uma fração 1 sobre 100, porque se está elevado a 2, significa que eu tenho 2 zeros. Isso na base 10, tá, pessoal? Quando a gente estiver falando de outras bases, é outra regrinha. Mas na base 10 é fácil sim de se lembrar, tá? Se eu tiver 10 elevado a menos 4, vai ser 1 sobre 10.000, porque eu preciso ter 4 zeros, ok? E se eu tiver uma potência multiplicada entre potência, tá? Potência da potência. Igual nós temos aí no exemplo, 10 elevado a 3 elevado a 2. Não surta, gente. É só repetir a base 10 e eu vou pegar os dois expoentes e vou multiplicar. Vou fazer 3 vezes 2, que vai dar igual a 6. Tudo bem? E por último, se nós tivermos a divisão, pode ser que apareça a representação dessa divisão em forma de fração, tá? Aí embaixo é o mesmo exemplo do exercício que nós fizemos aqui. Então, tanto pode aparecer o símbolo da divisão entre os números de notação científica, quanto eles podem aparecer em forma de fração, tá? Os dois estão falando da mesma coisa, tudo bem? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário e bons estudos!